Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Vamos aguardar um minutinho. Vi que a Karina já entrou. Tudo bem, Karina? Já vou te chamar. Deixa só entrar mais algumas pessoas. As pessoas estão sendo avisadas do nosso vídeo ao vivo. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal ir entrando. Só mais um minutinho. O pessoal tá entrando. A gente vai chamar aí a Karina. Agora o pessoal tá entrando. Boa noite para todo mundo. E vamos lá. Vamos chamar aqui. Olá, boa noite. Oi, Karina, boa noite, tudo bem? Que prazer tê-la aqui conosco. Tudo bem, tudo ótimo. Prazer é meu estar aqui com você. Tudo Baixar bem, o retorno aqui, peraí. Ajustar o bem som. tranquilo. Vai ajustando, o pessoal tá entrando ainda. Tá, vou dar um jeito na luz aqui também, que achei que ficou meio escuro. Ah, sim, a luz é sempre uma. Acho que assim fica um pouco melhor. É. E por, Mas, eu acabei Karina, que esquecendo de colocar o celular para carregar. Agora eu vi, eu falei, ai meu Deus, vou ter que fazer ele carregando aqui, apoiado. Mas eu também estou fazendo carregando. Mas, Karina, assim, ó, boa noite. Obrigada pela tua participação. Eu sei que você é muito ocupada. Eu acompanho você desde o seminário lá do professor, acompanhei online, né? E que foi feito em Miami, do time Holding Brasil. Então, Aham. você é uma pessoa que eu admiro muito e que acompanho suas redes sociais, sei do seu conhecimento e eu acho que é bem importante para nós termos aqui hoje. A nossa live ela é transmitida aqui no Instagram, mas ela depois é publicada tanto no Facebook como no canal do YouTube, para quem assistir depois a gravação. Bom, Legal. a Karina é uma advogada do time Holding Brasil, é muito querida por todos, eu vejo no grupo, quando eu acompanho as aulas online, que tem um conhecimento enorme em holding, em sucessão familiar. Eu vi que você está fazendo também uma MBA, né, Karina, em holding. Aliás, o currículo da Karina está no nosso link. E eu gostaria de te dar as boas-vindas Obrigada. e te pedir, né, para a gente iniciar. Como é que iniciou esse teu trabalho, Karina? Como é que você entrou para o time Holding, esse trabalho com o planejamento patrimonial da família? Comecei esse trabalho vai fazer 2 anos, ou já fez 2 anos, alguma coisa, né? Sempre trabalhei com direito tributário, principalmente no contencioso, essa é a minha atuação mais forte. E aí, Uhum. buscando, Márcio acabou aparecendo para mim ali na internet. Eu fiz o curso dele, e assim, me apaixonei por essa área. Achei fantástico a gente poder ajudar as famílias a reduzir os impactos de inventário, a evitar a ocorrência muitas vezes, e trabalhar de uma forma que não dependa tanto do poder judiciário. Então, acho que isso foi um fator determinante até para eu enveredar nessa área. E conforme fui aprofundando os estudos, eu já fiz alguns cursos, não só o dele, mas fiz outros além do MBA. Então, cada vez que eu faço um curso, que eu leio um livro a respeito, que eu busco conhecimento, eu gosto mais e mais disso, porque o trabalho é realmente desafiador. A gente tem, cada projeto que a gente faz é único. A gente sempre acha que vai Uhum. pegar uma situação redondinha, onde o cliente vai chegar bonitinho com aquele patrimônio, que você vai colocar, fazer uma holding e tá tudo certo. E quando você começa a mexer, você vê, nossa, peraí, esse daqui é diferente, o que eu tenho que fazer, né? Então, é super desafiador e eu adoro o desafio. Então, vamos lá, vamos embora trabalhar com isso, que é muito bom.
Ah, que legal. E agora entrando nisso, né? É claro, Karina, a gente hoje está aqui para falar de uma forma até, de certa forma, superficial. Aí está Ana Carolina Tedold, minha Tedold colega. aí. Inclusive, ela estará aqui amanhã em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Ela vem para cá para a gente participar de um congresso de tributário que vai ter amanhã, quinta e sexta. Também Ah, que buscando legal. aprofundar os conhecimentos em relação a planejamento, né? Porque tá tudo interligado aí, né? Sim, é isso que eu queria entrar, claro, que quem está assistindo, até tinha alguns clientes que estão fazendo, e me falam, eu vou assistir porque quero ouvir, vi que a colega, a doutora Karina, especialista no assunto, quer ouvir ela. Mas claro, né, Karina, a gente vai falar de um modo superficial, né, porque não tem como adentrar num assunto assim tão complexo, de tantos temas. Até a Karina me pediu, vamos falar sobre o que exatamente? Eu disse, olha, vamos começar sobre a holding em si, depois a gente vai vendo o andar da carruagem. Como é que, no caso, né, quando você recebe um cliente, tá? Quando é que você indica a holding? Como é que você trabalha? A gente sabe que une direito sucessório, une direito tributário, empresarial, é uma série vamos dizer assim, um compilado de conhecimento, né? Uhum. Mas quando que você indica uma holding para quem está aí com patrimônio que quer que não sabe o que fazer, né? Então, o que tu tens para falar isso? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender justamente como é que é a formação familiar e qual é o tipo de patrimônio. E o que a família pretende com esse patrimônio. Se a família quer perpetuar esse patrimônio, né, transferir para as próximas gerações, ou se tem intenção de investir em outros negócios com esses imóveis ou com esse patrimônio que ela tem, se é uma empresa, se são só imóveis, se são investimentos. Então, entender essa realidade para daí a gente poder verificar se a holding é cabível e se ela é a melhor solução. Porque muitas vezes a holding é cabível, mas ela vai ser um problema para a família, não vai ser uma solução. Então, se você tem uma família mais simples, onde o patrimônio é menor, onde você vê que as pessoas têm, às vezes, até uma instrução menor, sabe? Porque acontece esse tipo de coisas. Talvez para elas lidar com uma empresa, já que a holding ela é uma empresa, talvez isso seja algo complicado, que seja algo que atrapalhe. Então a gente também faz essa avaliação. Qual é o valor desse patrimônio? A gente consegue resolver isso, talvez com uma doação? Como é que está a saúde dessas pessoas que vão participar desse planejamento? Os patriarcas, né? O patriarca, a matriarca, eles estão com uma idade avançada, eles têm saúde boa, eles aguentam um planejamento ou precisa de algo mais imediato? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que avaliar para indicar uma holding, né? Sempre pensar nesses poréns, porque eu não vejo que a gente tem que buscar só reduzir valores, a gente tem que buscar um conjunto, a gente tem que buscar a proteção da família, a proteção do patrimônio e o bem-estar deles, eles têm que ficar confortáveis com o que vai ser Uhum. realizado, né? Então, a gente faz essa avaliação geral para poder indicar para o cliente se a holding é melhor, ou se a gente deve seguir por uma doação, ou se a gente deve fazer utilizar duas ferramentas, né? Nesse planejamento. Então, eu busco essa linha para poder orientar o cliente. Uhum, entendi. É por isso que é muito importante, né, a sessão de viabilidade, quem tem interesse e também depois a elaboração do croquis, que vai ser a verificação de todos esses custos, essa análise mais aprofundada, né? E, Uhum. Karina, você já fez muita holding? Como é que está esse teu trabalho? Como é que as famílias que você fez, como é que estão lidando com essa questão? O Saíram pessoal está colocando aqui satisfeitas? que tá dando eco. Será que tá muito alto por aí? Tá retornando? Ah, não sei. Pessoal, coloquem aí. Eu tô no fone, para mim tá bom, o teu Tá, áudio. tá. Vamos tentar continuar aqui. Olha, Vamos lá. eu já fiz bastante holding, já fiz bastante projeto, né? A gente faz sempre um projeto antes de implementar a holding. E por enquanto está fluindo tudo muito bem. Nenhum cliente teve nenhum problema, todos estão bem satisfeitos e melhor de tudo, né? Eles estão indicando outros clientes.
eu estou tendo bastante retorno através dessas indicações por conta do trabalho que foi realizado com eles. Então, eu acho que está sendo um trabalho bem satisfatório, já que estamos recebendo muitas indicações em retorno. Ah, que bom. E qual é a maior, assim, que o pessoal valoriza? É a questão de já em vida ter essa tranquilidade, de já deixar essa sucessão pronta? É a questão da redução, que a gente sabe que, né, Karina, dependendo do modo, né, da situação do patrimônio, é uma redução absurda comparada ao inventário? Ou é a questão da proteção do patrimônio? O que o pessoal, os seus clientes mais valorizam quando você finaliza e entrega essa holding para eles? Eu acho que o principal ponto para eles é a questão de não perder o controle dos bens. Porque quando a gente fala de uma doação, a gente está falando de transferir a propriedade, né? Efetivamente, a gente está transferindo a propriedade, a gente deixa de ser dono daquilo. Por mais que a gente mantenha o usufruto, não é a mesma coisa. Então, se você precisar vender aquele bem, se você precisar negociar aquilo para trocar por uma outra coisa, investir em uma outra coisa, como não é mais seu, você vai precisar da autorização dos filhos ou vai precisar fazer um novo negócio. Então, eu acho que quando a gente faz um planejamento utilizando uma holding familiar, o que deixa eles mais confortáveis não é nem a questão financeira, mas é a questão de continuar ali sabendo que eles podem fazer o que eles quiserem sem precisar da anuência dos filhos, sem precisar da interferência deles para nada. Eu acho que esse é o principal ponto. Para mim, vejo que a questão econômica fica no segundo plano. Não é assim, eles buscam por conta da divulgação que é feita acerca dos benefícios, das reduções dos custos. Mas, quando eles começam a conhecer os benefícios todos que um planejamento traz, eu acho que esse é o ponto que eles mais valorizam. É a questão de manter o controle. Inclusive, ontem mesmo eu atendi uma família que eu já apresentei o projeto para eles e eles estão avaliando. E a gente fez uma segunda reunião ontem e foi justamente isso que foi colocado em voga. Para eles, a situação melhor seria fazer uma doação, porque os filhos têm negócios, né, têm empresas, mas eles têm MEI. Então, eles teriam que sair da MEI, transferir para uma limitada no Simples normal, né, para que eles pudessem receber esse patrimônio, essas cotas. E isso ia gerar um impacto que eles não estavam querendo suportar nesse momento. Então, a gente falou, olha, a doação funcionaria. Mas a mãe falou, olha, eu não quero ficar... Se meu marido morrer primeiro que eu não quero ficar na dependência do meu filho para fazer qualquer coisa. Porque hoje, se eu quiser vender, me dá na telha, a gente conversa entre nós e a gente faz. Eu não quero ficar tendo que pedir a bênção dos meus filhos para fazer qualquer movimentação com o que é meu, né? Porque eles visualizam isso, eles estão adiantando uma situação, que é uma sucessão, mas eles... assim, é meu. Eu tô te dando um benefício, né? Tô transferindo aqui, mas continua sendo meu. Assim passa na cabeça deles, né? Não passa na cabeça que, tá, eu já te dei e você pode fazer o que quiser. Então, acho que esse é o principal ponto quando a gente faz uma holding familiar. Lembrando, né, Karina, nós que somos advogadas, a gente vê muito problema, não só no inventário, mas antes, com pais que fazem essas doações, ainda tem quem faz com usufruto e aí depende da bênção do filho para depois movimentar esse bem. Mas pior, eu já vi casos em que esses pais doaram, né, toda a propriedade, principalmente no interior, e acabaram na rua, né? Então, a holding, eu vejo, assim, algumas pessoas, clientes, assim, essa questão, né, que a pessoa manda, desfaz, faz, né, Karina, ela pode, inclusive, reverter o sistema, desfazer, mudar como ela quiser, né? Exato, exatamente. Eu acho que essa segurança que é transmitida para os pais através de uma holding familiar é que deixa eles mais confortáveis para fazer. Muitas vezes eles vêm relutantes, porque já está com essa ideia de vamos deixar tudo organizado para os nossos filhos, mas aí o outro fala, não, mas eu não quero me desfazer, não quero ter que ficar, é meu, o patrimônio ainda é meu, quando eu morrer, aí vai ser deles, né? Então, aí quando a gente começa a passar essa situação, desse controle que eles conseguem manter, isso deixa eles bem mais confortáveis para encarar um planejamento
através da holding familiar. Uhum. E outra coisa, Karina, adentrando um pouquinho na holding, o que eu ouço muito dos clientes, mas gostaria de ouvir de você, que tem muito mais experiência e está em São Paulo, que é um centro muito maior. A questão de alguns contadores, né, que acabam, e nada contra os contadores, é dentro do conhecimento deles, comentando que não há mais aquela imunidade do ITBI, as prefeituras estão cobrando, não há vantagem. Eu acabo, às vezes, ouvindo isso, né? E aí a gente tem que acabar demonstrando como é o trabalho. Como é que você tem lidado com isso, com as prefeituras, com os clientes, com os contadores, nesse sentido específico do ITBI? Essa questão do ITBI realmente está sendo difícil, às vezes, de contornar por conta desse julgamento que a gente teve, que foi o tema 796, foi um entendimento equivocado que aconteceu, que acabou gerando essa interpretação errônea das prefeituras de cobrarem sobre a suposta diferença entre o valor que a gente integraliza e o valor que eles atribuem ao imóvel, né? Eu tento jogar assim, o mais claro possível com o cliente, porque nem sempre a gente vai conseguir essa imunidade 100%. Aqui em São Paulo é uma cidade onde a gente não consegue, aqui é tudo eletrônico. Então, quando a gente faz a entrega da documentação para solicitar a imunidade, já vem na hora e já vem lá com o valor. Se você colocar um valor menor do que o valor atribuído pela prefeitura, ele já te manda o valorzinho para você recolher o ITBI. Tá? Então, aí eu sempre faço essas ponderações com o cliente, eu faço o projeto já considerando esses valores, porque mesmo assim, na grande maioria das vezes, ainda sai mais barato do que você deixar o inventário. Mesmo que a pessoa precise recolher esse TBI integral ou o parcial, acaba saindo mais vantagem. E principalmente se a família tem imóveis para locação, porque você pode fazer a locação para uma pessoa jurídica com uma carga tributária normalmente mais baixa do que na pessoa física. Óbvio que a gente tem sempre que avaliar a alíquota efetiva da pessoa física, porque não é 27,5% direto, né? A gente tem coisas que a gente pode deduzir na pessoa física, se você utiliza aquele sistema simplificado ou a declaração completa, enfim. E a tua receita, se ela é tributável ou se você recebe eventuais dividendos que são isentos, então tudo isso interfere na alíquota efetiva. Mas, na grande maioria das vezes, essas pessoas acabam chegando a alíquotas maiores de 20% e, numa pessoa jurídica, você consegue ter um valor mais baixo, que fica inicialmente em 11,33%, podendo chegar a 14,5%. Então, para esse benefício também, aí você precisaria ter esse recolhimento de TBI. Então, quando o cliente chega para mim com esse óbice, eu já falo, olha, pode ser sim que aconteça essa situação, mas vamos fazer os cálculos aqui, vamos verificar como que poderia ficar na tua situação, porque às vezes, mesmo tendo que ter esse recolhimento, você pode ter um benefício lá na frente. E eu tenho também, a gente tem aquelas duas teses, aquelas duas possibilidades, que é entrar com um mandado de segurança, por exemplo, para recuperar aquele valor com base no entendimento equivocado, porque é um entendimento equivocado da prefeitura, essa cobrança, né? Então, eu posso trabalhar com essa possibilidade, ou até mesmo aquela nova tese que surgiu, ainda não foi julgada, mas tem muita gente ingressando com a ação hoje para não pagar o ITBI independente da atividade, independente se é atividade imobiliária ou não é atividade imobiliária. Então, até tem outras empresas que foram constituídas lá atrás, que recolheram os ITBIs e estão entrando com ação para pedir de volta. Então, é uma possibilidade também da gente recuperar 100% por conta da atividade, que foi isso que o Alexandre de Moraes deixou ao vento lá no voto dele, quando ele proferiu o voto no tema 796. Então, também faço essa ponderação com os clientes. E eu não tenho tido nenhum problema em relação a isso. Para mim, para os meus clientes, isso não é um óbice. Tá? Eu demonstro para eles que 99% das vezes, mesmo recolhendo ITBI, ainda está mais barato do que deixar isso para um inventário. Então, para mim, não tem sido um problema.
A Ana Carolina está colocando aqui, ó, ITBI muitas vezes se paga pela economia tributária em locação e compra e Exatamente. venda. Exatamente, porque às vezes, e eu até coloco isso também nesse projeto, quando eu faço isso falando assim, olha, você vai pagar X de TBI, mas isso daqui você vai absorver isso nos 2 anos ou em um ano que você vai ter de redução nos tributos da locação, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tentando buscar o melhor para o cliente e dentro com o mínimo risco possível de problemas, né? Dentro da lei. Claro. E dá para trabalhar muito bem. Ah, que bom. Então, para ver, né? Então, sempre vai ter que ter uma análise de um profissional qualificado para fazer toda essa ponderação tributária, essa questão da sucessão, exatamente ver o que a família está pretendendo, né? Quais são as reais intenções com essa questão da holding, né, Karina? Karina, hoje eu vou abusar um pouquinho de você, tá? Vamos Fazer lá, outras um papo tá muito perguntas. bom, Pá. Eu tô cuidando do horário, fica tranquila, tá, pessoal? Porque a Karina tem também depois cliente, acho que é de holding também, não sei, mas... É um cliente de holding e a gente tinha marcado para as 17 horas, mas ele me ligou e falou, não vou conseguir. Eu falei assim, olha, eu tenho uma live hoje que eu não posso, não tenho como, já está marcada há muito tempo. Eu falei, se você quiser, eu posso te atender depois. Ele falou, então tudo bem, eu espero. Não, mas bem tranquilo. Eu falei para a Karina que a nossa live aí, máximo uns 40 minutos para ela ter um fôlego também para falar com o cliente, né? Karina, seguindo então nessa questão da holding, tá? Você estava falando no início que às vezes que tem que fazer toda essa análise, porque às vezes acaba que famílias com um patrimônio mais modesto não caberia toda essa estrutura, né? O que tu poderia nos dizer com relação também, que eu sou questionada e eu acho que as pessoas têm dúvida, que as pessoas dizem assim, mas é um patrimônio pequeno e eu vou ter que arcar depois com um contador de forma mensal, tá? Como é que você tem também trabalhado essa análise também desses custos, que é uma empresa que a pessoa vai ter que vai perdurar aí por anos, né? Normalmente, eu demonstro isso para o cliente quando a gente tem realmente um benefício econômico grande comparativamente a um processo de inventário. Vamos pensar na seguinte situação, que embora seja um patrimônio pequeno de, sei lá, 2 milhões, 2 milhões e meio, alguma coisa assim, essa pessoa tenha um custo de 500 mil ou, sei lá, 400 mil no inventário e isso possa ser reduzido a 100 mil numa holding. Estou chutando valores, tá, pessoal? Para ficar bem claro que não é porque um patrimônio de 2 milhões vai ser 100 mil ou 500 mil, Sim. né? Porque sabe que a gente isso depende também. O pessoal não, já desculpa fica, te... Mas é um exemplo. Até... Então, assim, eu mostro que, olha, você vai estar economizando aqui de 300 a 400 mil, a sua contabilidade, você vai gastar X por mês, então você vai demorar tantos anos para absorver esse benefício que você está tendo, né? Essa economia que você está tendo. E aí, às vezes, o cliente, por exemplo, eu fiz já planejamento onde a economia era tão grande, tão considerável, que ele ia demorar 20 anos para ele absorver. Teve um outro que eu fiz que ia dar mais de 50 anos. Então, o cara não ia nem viver 50 anos, sabe? Para que aquela economia, já com uma idade um pouco mais avançada. Então, assim você consegue mostrar. Então, tudo a questão de a gente indicar e mostrar para eles quais são os reais benefícios, né? Sempre são óbvios. Quando a gente fala de empresa, o pessoal fala, mas tem contabilidade. Mas tem que pagar mensal. Não, peraí. Tudo bem, tem essa questão. Mas também tem esse outro porém aqui. O que você acha que é mais confortável? Você topa assumir esse custo para você ter esse benefício? São questões que a gente tem que colocar para o cliente, porque essa é uma decisão que é ele que tem que tomar, né? Você quiser passar por isso, eu tenho como te oferecer essa situação. Mas se a pessoa não quer também, né? A gente não tem o que fazer. Mas dessa forma eu consigo mostrar que, às vezes, mesmo tendo esse curso de contabilidade, vale a pena. Independente do patrimônio ser grande ou pequeno. Olha, Karina, eu tenho visto, assim, agora a minha opinião pessoal, tá? Como advogada.
Eu acho que só você evitando um processo de inventário e você tendo o domínio desse patrimônio, ele já é lucrativo, porque quem é advogado sabe, né? E seja o estado que for aqui do Brasil, os processos estão cada vez mais morosos, por um acúmulo de processos, sem crítica alguma, né, ao judiciário, mas assim, estão mais morosos, a gente vê as discussões, famílias que acabam se despedaçando, irmãos que não se falam mais. Então, já é algo, né? Já é algo que eu vejo que é muito positivo. Eu vejo que as pessoas ficam felizes de poder, já em vida, organizar isso. Aham, exatamente. Eu também concordo com você, porque muitas vezes o cliente, eu já tive casos onde o cliente elevava ano a ano o valor dos seus bens na declaração de imposto de renda, então ele não tinha uma diferença tão grande comparativamente a um processo de inventário. Mas essas situações que você mencionou são situações que devem sim ser consideradas. E também pelo fato da gente reduzir a quantidade de bens imóveis irregulares. Toda vez que a gente tem um falecimento, a gente precisa fazer o processo de inventário para transferir essa propriedade para aquele novo proprietário, né? Aquela pessoa que recebeu aquilo em herança. Só que quando esse inventário não acontece, o bem continua em nome do falecido. E aí aquela pessoa não faz o inventário, ou por causa dos custos, ou por outras questões, vai ficando e vem a falecer. Aí não acontece esse segundo inventário, e o imóvel continua em nome daquela outra pessoa, né? Então, a gente tem uma enorme quantidade de processo de imóveis no Brasil que estão em situações irregulares por conta disso, por conta de não realizar os inventários necessários. Quando a gente tem isso dentro de uma holding, você reduz essa quantidade, você reduz essa possibilidade do imóvel ficar irregular, porque o imóvel não vai mudar de titularidade, ele vai continuar sendo da empresa. Então, mesmo que aconteça um falecimento sem que as cotas sociais tenham sido transferidas, o que vai acontecer é uma sucessão dessas cotas, é uma transferência dessas cotas. A gente vai regularizar isso na junta comercial, mas o imóvel vai continuar sendo da empresa. Então, a gente também facilita isso para a família, né? Essa questão de a transferência dos bens lá na frente. Eu acho que os processos de inventário eles são processos que nem para o advogado são muito agradáveis. É bom Não. quando a gente pega o inventário extrajudicial, onde está todo mundo concorde, onde já está tudo certinho, tem o dinheiro para fazer os recolhimentos, e aí a gente consegue resolver lá em 45, 60 dias no máximo. Agora, para a gente também é desagradável pegar processos de inventário com brigas, com desavenças, e aí um quer tirar o outro do cargo do inventariante porque não concorda, e tem cada um o seu advogado porque ninguém confia em ninguém. Isso para a gente é estressante. É um trabalho estressante, né? Não é um trabalho que você pega e você fala, nossa, opa, um processão na minha vida. Você fala, tá bom, eu vou pegar, porque, óbvio, alguém tem que fazer o trabalho. Mas é complicado. Não é um trabalho fácil de se fazer, né? E a gente Karina, nem consegue cobrar o necessário para custear não. tudo isso, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem nem condições ali. E é bem complicado. Então, quando você consegue tirar esse problema da vida da família, você não está ajudando sua família, mas está ajudando todos os outros advogados também em relação a isso, né? Com certeza. Eu ouço isso de muitos colegas. Até mesmo os que não trabalham com holding falam isso. Karina, entrando numa questão um pouquinho mais técnica, tá? Que é a questão da avaliação por valor justo aí, que é um modo, uma possibilidade, né, contábil, para não se pagar não, né? Para a questão do ITBI em si, que não há nada de irregular nisso, vamos deixar bem claro. Você está usando isso? Como é que você está trabalhando com isso? Se você, não sei como é que está em São Paulo. Essa é uma técnica que foi elaborada pelo pessoal do time Holding Brasil, né? Eu, particularmente, não utilizo essa técnica, então eu não posso te falar como que tem sido as aplicações disso, porque eu tenho as minhas convicções jurídico-tributárias em relação, e para mim é algo que
cedo ou tarde vai cair por terra. Então, eu nem ofereço esse tipo de situação para os meus clientes. Mas tem bastante gente fazendo e estão dizendo que está dando certo. E, por enquanto, enfim, vamos ver os bastidores. Eu prefiro aguardar. Então, eu enfim, tenho as minhas convicções em relação a isso. Nem quero entrar muito nesse mérito, porque eu não quero ficar falando sobre... gerando polêmica, né? Mas Claro. eu não aplico, então não posso te falar como que tem acontecido para mim. Eu sei que muitas pessoas têm conseguido resultados com isso. Uhum. Tá? Para quem não sabe, né, Karina, falando de uma forma bem genérica, é uma forma que a gente traz o patrimônio para dentro da holding, integraliza, sem que haja, então, a incidência do ITBI, nem o ganho de capital, né? No caso dessa diferença aí do valor da avaliação do município com o valor do IR, do imposto de renda, que geralmente é bem mais abaixo do que essa avaliação. Poucos casos se tem um valor cheio mesmo, né? Então, só para colocar, porque isso eu vejo que tem muita discussão no time holding Brasil. Né? Exatamente. Mas, Karina, eu tô aqui cuidando da hora, tá? Para não te... Não, Nós temos fica aqui tranquila, 10... fica tranquila, tá tudo bem. Não quero abusar, não quero abusar de ti. Dá tempo de atender, fica tranquila. Tá. Karina, outra coisa, também existe uma questão do ITCMD, que é quando a gente vai fazer aquela doação das cotas para os filhos, para os sucessores, no caso, né? Que no caso com usufruto e tal. Como é que você tem trabalhado com isso, tá? Eu não sei como é que os teus clientes ali em São Paulo veem essa questão. Você tem trabalhado com um modelo de 3 células, 3 empresas, com um modelo das duas, podendo fazer aí o domicílio fiscal num estado que tenha um ITCMD menor, como o Amazonas. Como é que você está trabalhando com isso? A maioria dos meus clientes, embora eu ofereça essa possibilidade do projeto com o domicílio mais vantajoso, né? Quando eu tenho clientes daqui de São Paulo, acaba que não é tanta vantagem assim, porque aqui em São Paulo a gente tem uma alíquota fixa de 4%. E esse domicílio mais vantajoso, que geralmente a gente utiliza o Amazonas, é 2%. E lá no Amazonas ainda tem a questão de você, na extinção do usufruto, ser tributado. Então, você não tem como recolher 100% do imposto no momento em que você faz a doação. Você tem que recolher sobre a base da nova propriedade e depois, na extinção do usufruto, recolher os outros 2%. Então, como a gente tenta oferecer uma situação onde o cliente não precise pagar o ITBI, o ITCMD novamente, é algo que sempre pesa nessa questão. E por conta da alíquota ser 2% lá e 4% aqui, muitas vezes o cliente fala, eu vou transferir, ter essa questão, por causa só de 2%, às vezes não vale a pena. Às vezes ele acha que isso não vale a pena economicamente, porque você vai ter que manter um coworking lá, né? Você vai ter um custo adicional. Então, às vezes, eles preferem utilizar aqui em São Paulo mesmo para fazer isso, tá? Agora, quando é um cliente, por exemplo, que tem em algum outro estado, não atendo só São Paulo, eu atendo outros estados, então eu tenho planejamento no Rio Grande do Sul, inclusive, eu tenho planejamento no Ceará, que são alíquotas diferentes. No Ceará é 8% o TCMD. Então aí já começa a ser algo que o cara fala, vai de 8% vai para 2%, né? Então já um benefício bem maior. Aí é mais fácil até de você convencer a pessoa a aceitar. Mas eles ficam bem com o pé atrás, essa questão do domicílio. Eu não sei porquê, mas eles acham sempre que isso daí é ilegal ou é errado, né? Que na verdade não é. A gente tem a previsão no CTN, no artigo 127, dessa possibilidade. Mas a gente tem que fazer o que o cliente acha mais confortável, né? Então, se ele não topa, tudo bem. A gente mostra os cenários e possibilidades. E a maioria dos meus projetos eu resolvi e faço todos em uma única célula. Eu também não utilizo essa sistemática de 3 células. Até porque, assim, eu acho que é um alvoroço muito grande de empresas, às vezes para patrimônios que são pequenos, não vale a pena, tá? Então, eu não utilizo.
por conta disso e por outras convicções também que eu tenho em relação ao sistema. Eu acho que isso alerta para possíveis fiscalizações futuras, que isso pode ser interpretado de forma equivocada, tá? Então, eu também não utilizo esse sistema. Então, tu está utilizando o sistema de uma célula, aquele puro mesmo Sim, exatamente, exatamente. A gente tem algumas outras ferramentas, a gente às vezes pode trabalhar com compra e venda de cotas, enfim, trabalhando com a doação de dinheiro, também funciona muito bem. E aí depende do patrimônio, né? Quanto você tem de bens. O que funciona muito bem aqui, a Ana Carolina falando, o fisco está de olho, e é verdade, principalmente agora com o Sniper, eu não sei se você viu a notícia do Sniper, né, que vai facilitar bastante o trabalho. Então, assim, num piscar de olhos, você tem tudo interligado, né? Enfim, para mim tem funcionado muito bem trabalhar com uma única célula. O cliente se sente bastante confortável, porque é uma empresa, não tem que ficar com três, enfim. Tá dando bastante certo essa questão, não estou tendo nenhum problema em relação a isso. E consigo trazer benefícios ao cliente mesmo assim, né? Porque a gente consegue trabalhar com as isenções locais, aqui a gente tem isenção, não me recordo se no Rio Grande do Sul vocês têm isenção. Vocês têm limite de isenção aí? Não, é muito baixo, se eu não me engano é 25 mil reais, assim, algo em valores, né? O que eu sempre digo para os clientes é o seguinte, a gente, quando faz planejamento, é exatamente isso, é um plano, né? O planejamento patrimonial e sucessório, ele é bom não só porque ele te traz economia, porque ele te traz segurança, mas principalmente porque você consegue fazer isso num determinado tempo, que não precisa ser da noite para o dia. Você não precisa fazer isso e terminar em 60 dias, tá? Como você tem que fazer às vezes no inventário, sair correndo para abrir o processo, pagar o imposto correndo. Então, é algo que você consegue estruturar dentro do teu orçamento, fazer às vezes num período um pouco mais longo, mas de forma que você consiga recolher os tributos sem ter problemas. Recolher os tributos e todos os outros encargos, transferir os imóveis, né? Que são é o mais pesado de tudo, fazer essa transferência de imóveis. Então, essa é a sacada que as pessoas têm que ter em mente, né? Muitas vezes eu falo assim, mas quanto tempo vai demorar para terminar o meu planejamento? Depende do seu bolso. Essa assim, 90% da influência é o bolso do cliente. Os outros 10% é o tempo da gente fazer o contrato, é o tempo da gente fazer na junta, é o tempo do cartório. Se o cliente tiver bala na agulha, vai rapidinho. Mas se o cliente não tiver, não é por isso que a gente não vai fazer o planejamento. Vai fazer um pouco mais longo, mas vai fazer do mesmo jeito e vai atender ele da mesma forma. Claro, dá para fazer com calma, né, Karina? Porque tem gastos, cartório e tal, que, claro, o registro de imóveis, no caso, né, que vai ter igual no inventário, mas aqui, como você falou, você pode fazer com calma e aí pode ir integralizando aos poucos também, né? Claro, tudo depende da idade da pessoa, como que tá aquela situação. Sim. Né? Eu vejo às vezes, e essa questão da idade, assim, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? A minha avó tem 100 anos. Ela completou 100 anos esse ano. Mas quando ela fez 90, a gente falava assim, não vai durar muito mais tempo. Porque, poxa, são 90 anos, é muita coisa. Embora ela tenha uma saúde ótima, né? Inclusive, eu acho que minha avó não vai morrer de doença. Ela vai morrer porque vai dar a validade das peças, entendeu? Eu acho que vai ser assim que vai acontecer. Porque minha avó tem uma saúde de ferro. Mas são situações onde a gente, como profissional, a gente precisa ter em mente isso. Se a pessoa está numa idade avançada, então, peraí, eu consigo terminar esse planejamento, ou o cliente consegue terminar esse planejamento em X tempo? Porque se a gente for colocar 1, 2, 3, 5 anos, será que vai dar tempo? Né? A gente tem que contar, a gente tem que ter essa sensibilidade de não só falar assim, não, você tem tempo. Não, vamos analisar tudo, né? Então, talvez nessa situação de um cliente ter uma idade muito avançada, não seja legal a gente colocar ele para fazer uma holding, por exemplo. Vamos resolver isso com um testamento e uma doação? Ou, sei lá, vamos tentar pensar numa alternativa
que talvez seja um pouco mais cara, mas e se não der tempo da gente fazer tudo? Se você pegar um planejamento que não foi concluído no meio do caminho, dependendo da etapa em que ele estiver, isso pode ser um problema maior ainda, sabe? Então, eu acho que a gente, como profissional, tem que ter essa sensibilidade para poder indicar para o cliente, não só porque a holding vai ser mais barata, mas poder falar assim, olha, você tem certeza que você quer seguir por essa seara? Não, eu tenho certeza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agregar um testamento aqui para a gente já deixar alguma coisa segura no caso de você vir a falecer antes, né, de a gente concluir. Então, são questões que a gente tem que colocar. Eu vejo muita gente falando assim, o planejamento a gente faz em 30 dias. Em 60 dias sua holding está pronta. É muito temerário a gente dar esse tipo de previsão se a gente não sabe como é que é o bolso do cliente, como é que é a saúde do cliente, como é que é a idade dele. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Até porque a gente sabe, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui os registros de imóveis não são tão rápidos assim e ninguém faz esforço nenhum para apressar. Olha, aqui em São Paulo, eu fiz não tive problema. A gente tem 18 cartórios aqui em São Paulo, aqui na cidade, né? Mas eu peguei um em Santos, por exemplo, que eu juro por Deus que a minha vontade era ir até lá e falar, escuta, dá para você fazer a gentileza de exigir tudo numa única vez? Porque a gente mandava uma vez, aí ele devolvia. Precisa corrigir isso. Aí você fazia. Aí mandava de novo. Agora eu quero tal coisa. Acho que esse negócio foi umas 3, 4 vezes. Eu demorei quase 60 dias e cada vez o cartório me fazia uma exigência. Então, teve um momento que eu liguei e falei assim, escuta, dá para vocês dizerem, porque já fizemos várias coisas, né? Aí era um problema no sistema online, que eles não estavam reconhecendo, enfim. São coisas que não estão no nosso controle, né? E a gente não tem como falar para o cliente, olha, vai demorar tanto tempo. Então, eu faço uma previsão, mais ou menos, e também, como eu te falei, né, dependendo do bolso do cliente, porque se o cliente quer fazer isso em etapas, aí vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente tem que levar isso em consideração. Não dá para falar. Se alguém falar para você que termina isso em 30, 60 dias, desconfia. No mínimo, você desconfia, né? Aqui os cartórios são esse estilo de Santos, tá? A maioria. Vão questionando e você sabe, com relação a isso não tem muito que a gente fazer, né? A gente só mais um no meio aí, então eles não estão nem aí, né? Pelo menos aqui é assim, né? Eu tive você ter uma ideia, não foi nem registro de imóveis, foi num caso de um inventário. Eu sempre fiz o inventário no mesmo cartório. E eu cheguei em lá, o primeiro que eu fui fazer com o cliente tinha empresa. E aí, quando eles chegaram lá, eles começaram a questionar a base de cálculo do TCMD. Queriam que eu fizesse uma atualização monetária do valor do capital social para calcular as cotas dessa forma. Eu falei, mas não é isso que a lei diz. Mas a tabeliã aqui só faz assim. Eu falei, então vou buscar outro cartório, porque não é assim, né? Então, assim, são questões também que cada um tem seu entendimento. E, às vezes, quando é no cartório de notas, você tem a possibilidade de mudar o cartório. Mas no registro de imóveis, ou você vai corrigir, fazer o que ele quer, ou você vai ter que ir na corregedoria, tentar resolver. É mais complicado, né? Porque a gente não pode fugir daquele cartório. Não tem como. E, Karina, assim, para a gente encerrar, que a gente já está aqui, que eu sei que você tem esse compromisso, geralmente, assim, quem procura mais a holding acaba sendo os filhos, né, para colocar isso para os pais, são pessoas mais de idade, como é que é essas pessoas que acabam se interessando por esse planejamento patrimonial? A maioria das pessoas que procuram a mim são os próprios patrimonialistas, tá? Eu tenho alguns filhos que procuram, mas a maioria são os próprios patrimonialistas. E não são pessoas tão idosas, como a gente pensa assim, pessoas que já estão lá com 70, 80 anos. Não. São pessoas, às vezes, em torno de 50 e poucos anos, ou na casa de 60, que já estão pensando nessas questões, ou porque já passaram por processos de inventário na família e sabem o tamanho da dor e do buraco que fica no bolso, ou porque estão vendo conteúdos, estão vendo as divulgações que estão sendo feitas na internet acerca disso e querem aprofundar, assistem uma live, assistem um vídeo,
mas a maioria é esse tipo de faixa etária que eu tenho, aí entre 50 e 60 anos, e são os próprios donos dos patrimônios que vêm procurar. Tenho alguns filhos, mas não é a maioria. Até porque a pessoa muito de idade, eu não sei como é que é aí, mas aqui eles acabam não entendendo muito o processo em si, né? Porque pessoas às vezes de 80, 90 anos não conseguem ter uma compreensão, assim, então é um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas, Karina, a gente chegou aqui a 45 minutos, eu tô no cronômetro aqui, eu quero te agradecer, não quero tomar mais teu tempo, acho que foi bem legal. Eu quero repetir, assim, o quanto eu gostei de ouvir a tua palestra lá no evento do time Holding Brasil, e aí acabei acompanhando você nas redes sociais. Parabéns pelo teu trabalho, pela profissional que você é, que eu vejo que você é. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem nos ouviu, quem vai assistir depois a gravação, sobre isso, sobre o planejamento patrimonial da família em si. Olha, o planejamento patrimonial da família é algo que precisa ser pensado em algum momento. Quanto antes a gente pensar nisso, melhor. Não que você precise fazer isso neste exato momento da sua vida, mas você começar a aprofundar, começar a ter mais informações, uma coisa que eu gosto muito de falar, que informação é poder. Então, você precisa ter informação, buscar conhecimento sobre aquilo, para entender as alternativas que você pode ter. Se esse ainda não é o seu momento de implementar um planejamento, mas que você comece a pensar que isso existe, pensar nessa possibilidade. E se você quer, para daqui a algum tempo, já, o que você pode ir fazendo hoje para que você, quando chegar no momento que você acha que é o momento adequado, você comece a implementar isso, né? Então, a gente já ir caminhando no sentido de organizar o patrimônio. Porque, afinal de contas, a gente trabalha tanto, né? A gente faz tantas coisas, e pensar que a gente está trabalhando, vai deixar as coisas por aí, isso pode se perder, e todo aquele teu esforço, nem você aproveitou aquilo muitas vezes, nem a tua família vai aproveitar. Então, a gente tem que ter também inteligência quando a gente faz as coisas, né? Não só trabalhar e juntar patrimônio, trabalhar e juntar patrimônio. O que você vai fazer com aquilo depois? Como é que você vai organizar aquilo? Você vai ter condições de transmitir aquilo para os seus filhos, para os seus herdeiros, organizar, ou às vezes pessoas até que não têm filhos, né? Muitos clientes procuram falando assim, eu não tenho filhos, eu posso deixar meu patrimônio para quem? Eu não quero deixar para aquele meu sobrinho que é um sobrinho mala, né? Muitas vezes eu ouço isso. Então, como é que a gente vai resolver? O planejamento está aí para isso. Então, busca informações, está cheio de profissional bom no mercado. Busque informações, assista aos vídeos, assista às lives, participe dos eventos, tome conhecimento e comece a pensar em organizar o seu patrimônio, seja numa holding, ou seja em outra ferramenta que você utilize. Né? O patrimônio ele é amplo, dá para a gente fazer de várias formas. E vai se estruturando para implementar, porque com certeza isso não vai ser um benefício só para os seus filhos. A gente foca muito nos filhos, mas uma coisa que eu gosto de falar nas minhas palestras é que se a sua esposa ou seu marido falecer antes, quem vai passar pelo inventário com os filhos é você. E a gente nunca pensa nisso. A gente pensa assim, os meus filhos que se virem, né? Mas assim, se meu marido morrer amanhã, sou eu que vou ter que passar por isso com os meus filhos. Porque se eu deixar isso para lá, eu que vou ficar com o patrimônio irregular, eu que vou ter problema se eu quiser vender ou se eu quiser fazer qualquer coisa. Então, isso não vai afetar só os filhos, afeta a família de uma forma geral. Então, a gente precisa, sim, parar com essa bobeira de estou chamando a morte, que muitas pessoas pensam nisso, esse tabu, né? Não vou falar nisso porque atrai a morte. Gente, não, a gente tem que ter maturidade para saber que todo mundo vai morrer um dia. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas isso é fato. Ainda não criaram uma forma de você trocar de corpo ou de você fazer alguma coisa assim para ter vida eterna. Então, se a gente vai falecer um dia, a gente tem que sim conversar sobre isso, deixar organizado o patrimônio dos filhos, os negócios, para poder transmitir esses negócios, às vezes para um filho que está mais preparado para assumir aquilo. Então, não deixe, porque
você tem tempo, mas você não sabe quanto tempo, né? Então você tem que pensar nisso. Ah, com certeza. Obrigada, Karina. Bela mensagem final. É isso mesmo. Até nunca tinha pensado nisso, né? O casal diz, os filhos, mas sempre é muito difícil que vai falecer o casal, né? Deus me livre, não vamos. Então, sempre um vai ficar aí no meio dessa história. Eu acho que foi muito bem colocado por você. Obrigada, gratidão. Eu sei que o teu tempo é precioso, tá? E você está disponibilizando aqui para conversar conosco. Quem quiser saber mais, tem as redes sociais da doutora Karina, que está ali nos nossos posts. E muito obrigada mesmo, Karina. E o que precisar de nós aqui do Sul, pode contar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer dividir esse tempo com vocês e transmitir um pouco mais de informação e poder para todos. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.